Olá, meus amigos, é com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês da Oficina da Alma. Eu quero lembrar que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do MAP e pelo canal do YouTube, também do MAP. Eu vou começar hoje com um livro, com uma pequena leitura para a gente preparar a nossa mente, o nosso coração. Seara dos Médiuns. Na verdade, nós todos somos medianeiros, né? Medianeiros do mundo espiritual para o mundo físico. Talvez essa seja... Existem aqueles que são médiuns ostensivos, mas Kardec nos lembra, na verdade, todos somos médiuns, porque todos temos essa capacidade de trazer essa consciência do mundo espiritual, do mundo astral e para o mundo físico. Então eu vou abrir aqui ao acaso, Aptidão e Experiência. Reunião pública de 29 de julho de 1960, questão número 192. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão? Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano? Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que tu te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Muito oportuna a nossa página. E a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir ao Mestre amado que acolha os nossos corações, as nossas preces e que nos faça perceber a sua presença. Mestre querido, guia-nos para que o bom caminho possa nutrir-nos sempre com a melhor experiência. Lembrando que nem sempre a melhor experiência é aquela que acertamos, mas é aquela que experimentamos caminhos novos, mesmo errando. Porque é a partir do erro que se faz o conhecimento, o aprendizado. Que Deus nos abençoe. E continuando as nossas... o nosso grupo, o nosso estudo, eu gostaria de retomar a evolução humana. Nós falamos no primeiro segmento, na primeira aula nossa,
o primeiro vídeo, da evolução desde a construção dos mundos até a evolução nas formas físicas, no vegetal, no animal, até chegar ao reino hominal. E nós, então, agora vamos falar exatamente do reino humano. Como isso acontece? Como nós nos tornamos, como nós viemos para a experiência e para que o fazemos? Nós, como já falamos, mesmo sem que o saibamos, mesmo que ainda não tenhamos essa consciência, nós somos filhos de Deus. É a sua consciência que está presente em cada um de nós. E nosso corpo, e nosso ser, a nossa matéria, é a mesma matéria das estrelas. Nós, ao chegarmos no reino hominal, temos já atrás de nós toda a consciência do mundo, quer dizer, das formas, a experiência no mundo mineral. Depois nós já desenvolvemos a memória e a sensibilidade que aprendemos quando vivíamos no reino vegetal. Aprendemos a desenvolver a inteligência concreta para superar as dificuldades a partir da experiência no mundo animal, quando os problemas concretos de sobrevivência nos atiçavam a inteligência e começamos a resolver os problemas. E depois, individualizados, entramos no reino hominal. O homem, ele se caracteriza pelo desenvolvimento da mente abstrata. Da mente, não mais apenas, embora ele vá fazer isso também, mas não mais uma mente concreta, lógica e racional, que ele vai desenvolver com primor, mas principalmente a capacidade de pensamentos abstratos, conceituais. Os nossos cientistas estão desenvolvendo esse tipo de pensamento. Mas juntamente com esse pensamento, nós temos algo que os animais têm também, que vem desde o princípio, que é a capacidade, e cada uma da sua forma, mas a capacidade de amar. Como que o átomo de hidrogênio se liga ao átomo, a dois átomos, um átomo de oxigênio se liga a dois átomos de hidrogênio. Essa ligação se faz através do amor. Como um vegetal se oferece os seus frutos a todas as criaturas, aos pássaros, aos animais, aos homens, isso também é um ato de amor. Uma vez eu tive uma experiência em respiração holotrópica, experimentando a consciência de uma árvore. O grande prazer que a árvore sente é exatamente, lembrem-se, ela está desenvolvendo justamente a sensibilidade, é oferecer os seus frutos. E quando eles são colhidos, as árvores, elas se multiplicam na fartura de frutos. Aquelas árvores, não que elas não vão fazer, porque elas vão oferecer, mas
se alguém se alimenta, se os pássaros ou se ela cumpre a sua função de alimentar as criaturas, aquilo é a grande alegria dela, a grande satisfação. Ela está cumprindo o seu propósito. E se vocês pensarem nos animais, e eu vejo, quem tem cachorro em casa ou gato sabe bem disso, os cachorros, por exemplo, como eles ficam felizes em guardar, em cuidar dos seus donos. Eles cumprem assim a sua tarefa, amorosamente cumprem a sua tarefa. E nós? Quando cumprimos a nossa tarefa? Quando nós conseguimos superar o individualismo que foi tão necessário para que nós nos tornássemos humanos e começamos a expressar esse amor que é a presença de Deus em nós, por todas as criaturas, por todos os seres, por todos os nossos irmãos. Quando saímos do nosso individualismo, que é necessário para que nós nos tornássemos humanos, e começamos a expandir, e compreendemos que o outro é igual a nós, e que fazer ao outro, como disse o Mestre, aquilo que desejaríamos que fizessem a nós, isso é expressão de um crescimento do amor, da capacidade de amar. Quando fazemos isso sem pensar, simplesmente agimos em benefício do outro, porque o outro é o nosso igual. Porque ao fazer ao outro, de alguma forma, alimentamos o nosso coração. E aí a gente volta. Então, quem é esse homem? Quem é esse ser humano? Quem é esse ser especial que, como disse o Mestre Jesus, vós sois deuses, mas ainda não se deram conta disso. Então, nós, humanos, somos aqueles que já temos a capacidade de criar, através desses pensamentos, do pensamento conceitual, começamos a desenvolver e a compreender o que viemos fazer aqui e responder a grande pergunta: homem, quem és? Lembram do que estava escrito lá em Tebas, na Esfinge? O enigma da Esfinge é: homem, conhece a ti mesmo. Essa é a grande pergunta. Quem é você? E quem a responde? Somos nós, pessoalmente? Nós, personagens? Ou a grande alma imortal que nos habita? O ator, esse ser que amealha durante todo o seu desenvolvimento como humano, todo o seu período de vida como humano, até chegar a um nível ainda mais sutil, que vai ser o próximo nível de consciência, que é a consciência crística. Mas o que nós viemos fazer? Quem somos nós? Quem é esse espírito, como diz Kardec, com letra maiúscula? Quem é esse ator, esse self? É ele que está em desenvolvimento. E como ele faz isso? Como ele vai atingir gradativamente níveis de consciência cada vez mais amplos? E o que é
atingir níveis de consciência cada vez mais amplos. Na realidade, é apenas sutilizar, dissolver essa matéria que ainda esconde a alma imortal, que ainda esconde a presença de Deus que brilha em cada um de nós. E é essa a tarefa do humano, lembrar de quem somos. É isso que viemos fazer. Divinizar para isso toda a matéria, tudo que está à nossa volta, espiritualizar todos os seres que estão à nossa volta, inclusive os lugares que habitamos. Como é feito isso? Ao longo de vários milhares de anos, nós nascemos e renascemos nos mundos, não só aqui na Terra, mas em outros mundos. Não importa. O humano, o nível de consciência humano, ele não se restringe só ao mundo terrestre. Ele é um nível de consciência. E ele pode estar aqui no planeta físico Terra, como ele pode estar em qualquer outro lugar do sistema solar, capaz de ter uma forma física, porque nós ainda estamos necessitando de uma forma física, ou mesmo em outros lugares mais distantes daqui. Os exilados de Capela, por exemplo, vieram da constelação do Cocheiro. E lá eles tinham uma forma, quando o mundo, quando Capela atingiu um determinado nível de desenvolvimento, alguns daqueles que lá estavam já não podiam mais ficar lá porque não teriam condições de acompanhar o desenvolvimento do planeta. E então vieram com instrutores, não vieram sozinhos, porque nós nunca estamos sozinhos. Vieram com instrutores para a Terra e deram um avanço enorme tecnológico e mesmo de consciência a nós que habitávamos aqui antes da chegada deles. E você? De onde você vem? Será que você evoluiu num outro lugar como animal e aqui você aportou no início da Terra? Ou você vem de outras estrelas, de outras galáxias? Ou você ainda pode vir dos reinos dos devas, dos seres da natureza? Talvez o seu coração saiba. E talvez esse seja o momento para você sentir e perguntar a essa parte sua mais antiga: de onde eu vim? Qual a minha origem? Certo, todos nós somos filhos de Deus e essa é a nossa grande origem. Mas antes de estarmos nessa forma humana, experimentamos uma forma, um nível de consciência humano em outro planeta? Ou evoluímos desde o homem das cavernas até o momento atual? E o que evolui? Nós somos personagens, eu, você, personagens de mais uma história. É como se fosse assim uma novela. Nós estamos nesse momento vivendo uma determinada história, uma novela ou um livro
Mas o ator que nos habita, a alma imortal que nos habita, ela é muito antiga. E a cada experiência, a cada nova novela, a cada novo drama, a cada novo livro, ela vai construir um personagem apropriado para que possamos experimentar e desenvolver. Desenvolver significa dissolver os véus, tirar os véus, desenvolver, retirar os véus que nos impedem de saber realmente quem somos. Então, a cada vida nossa, nós nos tornamos um pouco mais desenvolvidos. Nós nos aproximamos um pouco mais de quem somos, da nossa essência, desse ator que nos habita, que é Deus em nós. E isso várias e várias e várias centenas de vezes, milhares de vezes. Dizem que a gente tem pelo menos 7.000 vidas como humanos. E que todos nós, sem dúvida, todos nós que estamos aqui conversando nesse momento, temos menos de 300 vidas até a evolução completa, até o nos tornarmos homens perfeitos, assim como o Mestre Jesus. Jesus é aquele que encerrou a sua evolução como homem. E atingiu um novo nível, que é o nível de Cristo, que nós também vamos atingir. Dentro da espiritualidade do hinduísmo, eles chamam o nível de Buda. É a mesma coisa. Cristo é um Buda e um Buda é um Cristo. São níveis de consciência acima do nível de consciência humano. Ok. É quando o Mestre Jesus diz: não sou mais eu quem digo, mas o Pai que fala através de mim. Porque Ele e o Pai já são um. Nada mais o impede de estar em conexão direta com o Criador, com Deus. Por isso, não é mais Ele quem fala, mas Deus que fala através dele, Pai que fala através dele. E todos nós atingiremos esse nível. Isso é inevitável. Por isso, nós não precisamos ficar desesperados e nem angustiados com as nossas dificuldades. Tudo bem, a gente às vezes fica muito preocupado mesmo com os obstáculos de cada dia. Mas, gente, isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar. E tinha um homem que estava muito desesperançado, andando pela praia, e nisso ele tropeça num objeto e ele se abaixa para ver o que é aquilo que interrompeu o caminho dele. E ele descobre que é uma lâmpada dessas de Aladim. Ele olha para aquilo, talvez agora, finalmente, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Eu estou tão angustiado, eu estou tão preocupado. Mas com essa lâmpada, resolvi o meu problema. E aí ele começa a esfregar a lâmpada. E aí um gênio surge. Olha para ele, agradece por tê-lo libertado. Falou, tudo bem, mas você tem... Claro, me libertou. Tem um desejo, mas gênio, não eram 3 desejos? Não. Época de recessão. Nada de 3, é um só.
Então, escolhe bem o que você quer, porque é um único desejo. E aí ele ficou, puxa vida, mas um único desejo, como que eu vou resolver isso? Um único desejo? E pensou. Eu estou tão angustiado, o que eu posso fazer? Porque se eu peço isso aqui não vai resolver o meu problema, se eu peço aqui também não, o que eu posso fazer? E aí o gênio já estava ficando um pouco impaciente com aquela demora toda. Ai, já sei. Seu gênio, eu já sei o que eu quero. Eu quero algo que, quando eu estiver triste, angustiado, eu fique bem. E quando eu estiver bem, eu fique melhor ainda. Ah, eu descobri o que eu queria, é isso. O gênio, pois não, por favor, abra a sua mão. O rapaz já achou meio estranho, abre a mão, mas tudo bem, ele concordou. E aí o gênio coloca um talismã escrito: isso passa, isso vai passar. Ele olhou para aquilo e falou: gênio, não posso entender. Como você me coloca esse talismã? Se o que eu pedi foi que quando eu estiver triste, eu fique bem. Pois então, amigo, é exatamente isso. Quando você estiver triste, você vai olhar para esse talismã e vai perceber que isso vai passar. E quando você estiver alegre, muito feliz, você também vai olhar para o talismã e vai lembrar que a felicidade também não é permanente, também vai passar. E, portanto, você vai ficar feliz. O rapaz fechou a mão e falou: o meu sofrimento vai passar, porque já passou. E ele seguiu confiante. Porque os nossos sofrimentos passam. Quando a gente está muito angustiado, os mestres dizem: vá dormir. Por quê? Porque o sono leva você para um outro lugar. Para o lugar da alma. E quando você está sem essas preocupações, você não sabe mais que você é pessoa, você não tem mais problema de dinheiro. Você simplesmente vive na razão, na essência da sua alma. O sono leva você para esse lugar. Então durma. Tome um banho. Se precisar, tome um chá quente e durma. Se precisar, conte, respire. Às vezes a gente está muito ansioso. E lembrem-se, a ansiedade vem do coração. Mas quem controla o coração é a respiração. Então, quando a gente está muito ansioso, se a gente respirar pausadamente e ritmicamente, a ansiedade diminui, porque vai diminuir a frequência do coração. E isso é fundamental para a gente manter ou restaurar a calma. Molhe a cabeça, molhe a nuca, molhe as têmporas e respire devagar. Contando o mesmo número de vezes, por exemplo, 7, contando até 7 na inspiração, prendendo 7, expirando 7 e prendendo sem respiração 7, fazendo um quadrado. Inspira 7, prende 7, expira 7 e fica sem ar por 7. Devagar. Se puder aumentar para 8 é melhor. Devagar. Isso vai acalmar o seu coração e vai acalmar a sua mente. Confiem, vai passar. E voltando agora à alma imortal, lembrem-se, nós já viemos aqui muitas vezes, já superamos muitos problemas e muitos outros ainda serão superados.
E quanto mais a gente avançar, mais rapidamente a gente vai avançar. Porque a gente já sabe de muita coisa. Então, não tenhamos medo da experiência. Não tenhamos medo de decisões. Melhor tomar alguma do que não tomar nenhuma. Do que ficar paralisado sem saber o que vai fazer. O máximo que pode acontecer é a gente não acertar. Mas quando a gente não acerta, a gente aprende mais do que quando a gente acerta. Quando a gente acerta, por acaso, foi por acaso. Quando a gente acerta porque sabe, a gente já aprendeu. E quando a gente erra, aquilo agora é o ouro da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. E aquilo a gente não faz de novo. Por isso, é tão importante que a gente tenha experiência. Mas tem pessoas que já conseguem aprender pelos outros. Já são mais sábios do que nós, muitas vezes, não é? E olhando, observando os outros, eles desenvolvem outras capacitações e dessa forma avançam ainda mais no seu processo evolutivo. Cada um de nós veio com uma tarefa específica, veio contar uma história e veio fechar um aprendizado ou trabalhar determinados aspectos. E como que é isso? A gente diz, o meu karma. O que é o karma? Karma é exatamente as ações, ou o resultado das ações que nós fizemos no passado. Ações, pensamentos e palavras que proferimos no passado. Eles são neutros. Os resultados são sempre neutros. Karma não significa algo negativo. Significa simplesmente um resultado da lei de ação e reação. A gente pode gerar karmas bons e podemos gerar karmas ruins. Simplesmente lei de ação e reação. Se eu busco fazer o bem, mesmo que buscando, como dizem, os espíritas falam muito às vezes de bônus hora, não importa. Bônus hora é o resultado em bônus de boas ações. São bons karmas. Não importa se você fez aquilo com intenção de colher bons resultados. Todo bem que você faz sempre é benéfico. Mesmo que seja intencionalmente para você ficar, vamos dizer assim, bem na fita. Dalai Lama fala, faça o bem, nem que seja por egoísmo. É muito melhor do que fazer o mal. Por quê? Porque toda ação corresponde a uma reação. Tudo aquilo que você fizer vai ter um resultado. Busque pelos melhores resultados. Tem gente que diz assim, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu acho que vale a pena. Gente, vale mesmo a pena? Eu já ouvi de algumas pessoas, eu sei que eu vou pagar por tudo que eu estou fazendo. Gente, se você soubesse mesmo que você vai pagar, talvez você tenha dúvidas. Porque se você soubesse mesmo, você não agia de forma equivocada. Algumas pessoas que fazem, por exemplo, desejam o mal para outras. Às vezes a gente fala umas bobagens, né? Mas recolhe aquilo, gente. Quando você toma consciência na sua meditação à noite, nos seus pensamentos à noite, quando você revê todo o seu dia, percebe o que você fez com ele. Percebe o que você fez para o outro, mesmo sem intenção.
E, principalmente, percebe o que você fez com intenção. Se foi bom, que bom, você pode dormir tranquilo. Se não foi, reza por aquela pessoa ou pede a Deus para te ajudar, para que você saia daquela vibração, daquela sintonia e recolha aqueles pensamentos que você gerou. Porque tudo que nós pensamos, tudo que falamos, produzem nessa matéria, que a gente vai falar melhor na próxima vez ou na outra, numa matéria, na matéria mental, na matéria espiritual, do campo astral, a gente produz vibrações e produz formas. Tudo. E essas formas atuam sobre nós. Muitas das doenças que nós temos hoje, dos sofrimentos que nós temos, foram produzidos dessa forma. Pessoalmente, eu sei que muitas das coisas que eu vivi, que acabei recebendo, fui eu que plantei. Muitas não, todas. Com certeza. Fui eu que plantei. E aí a gente começa a ficar atento, porque não vale a pena plantar espinhos. Sem dúvida, você vai colher espinhos. Plante laranjeiras, plante rosas, mesmo com espinhos, fazem parte da proteção, mas olha só o perfume do ambiente, olha só como as rosas embelezam a nossa vida, o nosso olhar, não é? Então vamos estar atentos ao que estamos fazendo com as nossas vidas. Tudo que a gente faz vai colher. E eu vou ler um trechinho aqui do Viva Sem Medo, pequenininho. Seja cauteloso, não medroso. Tem tudo a ver com karma. É difícil encontrar alguém que não tenha medo de doença. Bem oportuno agora, né? O temor foi dado ao ser humano como dispositivo de alerta para poupá-lo da dor. Não significa que deva ser cultivado ou mal usado. O excesso de medo só serve para debilitar nossos esforços na remoção das dificuldades. O temor cauteloso é sábio. Quando, por exemplo, conhecendo os princípios da alimentação correta, você raciocina: não vou comer esse bolo porque não me faz bem. Mas a apreensão irracional causa enfermidades. É o verdadeiro germe de toda moléstia. O medo da doença precipita-a. Só de pensar nela, você já a atrai. Por quê? Porque o medo produz uma fraqueza no campo astral da gente. E essa fraqueza no campo astral facilita que miasmas, que micróbios, que bactérias, que vírus penetrem. Se está sempre com medo de pegar um resfriado, ficará mais suscetível a ele, independentemente do que faça para preveni-lo. Não paralise a vontade e os nervos com o medo. Se a ansiedade persistir apesar da sua força de vontade, você estará ajudando a criar a exata experiência que tanto receia. Também não é sensato estar mais do que o necessário e cortês com pessoas que falam constantemente de doenças e debilidades suas e alheias. Demorar-se nesse tipo de conversa pode lançar sementes de apreensão em sua mente. Gente, cuidado com os noticiários, tá? Cuidado com os jornais, cuidado com os papos.
Quem se preocupa em contrair tuberculose, câncer e problemas cardíacos deve expulsar o medo, de modo a não atrair essas condições indesejáveis. Quem já se encontra doente, debilitado, precisa de um ambiente o mais agradável possível, na companhia de pessoas de natureza forte e confiante, que o encorajem com pensamentos e sentimentos positivos. O pensamento possui imenso poder. Pessoas que trabalham em hospitais raramente adoecem por causa de sua atitude confiante. Já pensaram se os médicos e enfermeiros pensassem o tempo inteiro que vão ficar doentes? Elas são vitalizadas pela energia e pensamentos fortes que possuem. Por essa razão, ao ficar mais velho, é melhor ser discreto a respeito de sua idade. Assim que você diz aos outros quantos anos tem, eles veem a idade em você, associando-a com diminuição da saúde e do vigor. A ideia da idade avançada gera ansiedade e assim você se desvitaliza. Por isso, mantenha sua idade em segredo. Diga a Deus: eu sou imortal, sou abençoado com o privilégio da boa saúde e te agradeço por isso. Portanto, seja cauteloso, mas não medroso. Tome a precaução de fazer uma dieta purificadora de vez em quando para eliminar qualquer condição propícia à doença que possa estar presente no seu corpo. Faça tudo o que puder para erradicar as causas da enfermidade e fique absolutamente tranquilo. Há tantos germes por toda parte que, se você começar a temê-los, será totalmente incapaz de gozar a vida. Mesmo com todas as precauções sanitárias, se você pudesse examinar sua casa com microscópio, perderia todo o desejo de comer. Confiança. Lembra, Deus está com você. Vem dele a energia que mantém o seu corpo. Confia, entrega a ele. Peça a ele para manter a vitalidade e a força do seu corpo. Se conecte com ele. Beba água. Respire o ar puro. Faça exercícios, tenha principalmente bons pensamentos, bons sentimentos e se conecte com pessoas que desejam o bem. Que Deus nos abençoe, que proteja você, proteja todos nós, abençoe o MAP, abençoe essa casa sempre, que aqui sempre seja como é, um lugar de saúde, de harmonia, de equilíbrio e de paz. Que assim seja.